Antes do vídeo começar, eu quero deixar avisado aqui pra você que se você nunca assistiu ou nunca viu nada de Elden Ring, não se preocupa. Se você nunca nem teve nenhum contato com nenhum jogo da série de Dark Souls, eu vou fazer o máximo pra você conseguir entender tudo. E se você não quer tomar spoiler também, não tem o que temer, relaxa. E só pra completar, Elden Ring não tem nada a ver com nenhum jogo da série Souls. Ele é um jogo à parte, um jogo que tem uma história própria, que tá fechada já, e que eu vou explicar ela o máximo que der aqui. Oi! Quanto tempo, né? Eu sinto que Elden Ring vai ser um daqueles jogos que eu vou ter muito trabalho em simplesmente transferir o tanto que eu gosto dele simplesmente em um vídeo só. Dos meus vídeos sobre resumo de jogos, eu já expliquei toda a história de desenvolvimento de um jogo, eu já tentei resumir toda a experiência de alguém que nunca jogou Dark Souls jogando um jogo de Dark Souls. Mas uma coisa eu nunca fiz. Eu nunca resumi a história de um jogo ao mesmo tempo que eu expliquei o porquê que eu gosto dela e o porquê que eu gosto de cada centímetro nesse jogo. E é isso que eu vou fazer hoje. A história que eu quero contar aqui hoje pra vocês é uma mistura entre uma terra extraordinária cheia de coisas incríveis pra se explorar e uma pessoa com uma ambição que tinha algo pra fazer. O tipo de jogo que Elden Ring é forjado me faz simplesmente não conseguir explicar tudo que eu tenho pra explicar nesse vídeo. Mas isso vem com uma coisa boa. Não importa se você tome 300 spoilers sobre o que acontece na história do jogo, a sua experiência jogando ele ainda vai ser completamente diferente. Sempre vai ser. Elden Ring não é sobre a história de um personagem, é sobre a sua história. Por isso, hoje, se você me permitir, eu quero embarcar a gente numa aventura sobre um dos jogos que mais me fizeram mergulhar em simplesmente entender tudo sobre ele. Eu queria mastigar e mostrar isso pra vocês, porque eu sinto que é uma coisa que todo mundo deveria ver do jeito que eu vejo, pelo menos. E é por isso que eu quero transferir isso pra vocês. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a Elden Ring. Em não sei quantos minutos não, velho. Até nesse momento eu não gravei tudo ainda. Vamos começar por onde a gente deveria. Todo jogo da From Software te deixa meio confuso no começo. Eles não te explicam muita coisa sobre o que tá acontecendo, sobre qual que é o seu dever, sobre o que você tem que fazer no mundo. Eles só meio que te jogam ali e você se vira. Quando você entra pela primeira vez, ele começa uma explicação com uma ceninha sobre um mundo de uma terra distante com personagens que você nem sabe quem são. E quando você tá vendo, você já tá dentro do jogo. E aqui onde tudo começa. Como todo bom jogo da série Souls, ele sempre te apresenta uma paisagem que é digna de um papel de parede do Windows. Seja muito bem-vindo ao cemitério à deriva. E sem muita explicação, eles simplesmente te jogam nesse lugar com uma única mensagem que explica basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui o tempo inteiro. Só que como a gente vai fazer isso? Eu não faço a mínima ideia. Tome o seu lugar como Elden Lord, caro maculado. É com isso em mente que a gente parte da nossa jornada para se tornar esse tal Elden Lord. Por favor, não confundir com a história de Dark Souls. Qualquer semelhança é mera coincidência. O nosso herói sem nome nessa história vai ser esse cara aqui, e por mais que ele não tenha nome, ele tem muita experiência em batalha e um pau na mão pra destruir todo mundo. Descendo aquela capela estranha, a paisagem inteira, a gente consegue perceber que a gente tá em um lugar meio distante da Terra. É um cemitério à deriva, literalmente. Descendo um pouco mais, a gente bate de frente com essa área aberta, e caso você não saiba, geralmente em jogos da From Software, uma área aberta significa que tem algum boss ali pra te destroçar. E dessa vez, não é diferente. Quando você entra na arena do que você espera que seja um boss, isso aqui aparece. Eu não sei muito bem o que é ele. Esse bicho asqueroso te senta porrada de uma forma astronômica, mesmo que você tente muito. É muito difícil de você sair. Quando tu acha que tá morto, na verdade você tá vivo, só que tá no fundo de um poço, sem saber o que te levou por ali. Na verdade, você sabe sim. Enquanto tu tá caído lá, uma voz doce fala sobre você ser um dos sortudos, que seu destino permanece vivo. Alguém como ele certamente buscará pelo Elden Ring, mesmo que isso viole a ordem áurea. E é com essas palavras que você acorda no fundo dessa cripta. O único lugar pra você sair sendo essa porta que você vê bem na sua frente. Claro, você tem essa caverna do conhecimento aqui, mas se um cara estranho chega pra você e fala o seguinte: pula aí, vai. Pula na caverna do conhecimento, é divertido. Você pularia? Nem subindo as escadas e depois o elevador que leva a gente pra uma parte mais superior dessa tal cripta, a gente é inundado por uma luz que apresenta pra gente de uma vez um lugar chamado Limgrave. O Limgrave é o que eu chamaria de tutorial desse jogo. É claro, se você ignorar a caverna do conhecimento. Assim que você abre essa porta pela primeira vez, você é colocado de frente com uma vista que não tem um jeito melhor de explicar ela do que você ser afogado por coisas. Limgrave te apresenta pra um mapa cheio de locais pra você poder ir, tanto que você fica meio em choque sem saber por onde que você começa. Mas eu acho que essa era meio que a intenção. Os jogos da From Software, no real, tem essa parada de te apresentar um mapa da melhor forma possível, só que assim que você entra nesse, você olha pros quatro cantos, você olha pra si mesmo e você pensa, caralho, por onde que eu começo? E esse sentimento é uma parada que
acontece só uma vez. Dando seus primeiros passos por Limgrave, você bate de frente com o primeiro NPC que tá bem na sua frente, é impossível de você errar. E bom, pra te ajudar logo no início, ele começa falando que você não vai conseguir o que você tá querendo e ainda por cima você é solteiro. Bem charmoso, eu diria. Pra tristeza acima de tudo isso, ainda assim que você sai desse lugar e ignora esse cara que fala que você não vai ser nada, você bate bem de frente com um cara gigantesco. Esse é o sentinela da árvore. E você bate bem de frente com ele simplesmente pra ele te ensinar que você é um merda e que você não vai conseguir nada ainda. Limgrave é um lugar pra você realmente ir tomando cuidado pra onde você vai pisando. Se você pisar meio errado e ir pra uns lugares meio estranhos, você pode acabar batendo de frente com um monstro de até 15, 20 níveis do tamanho de você e você vai morrer. Mas ao mesmo tempo ela é uma área bem convidativa se você simplesmente seguir um caminho mais normal. Não muito na frente de onde você bate da frente com o cara do cavalo, você encontra esse Papai Noel vendedor e esse humilde cachorro. Sim. Cachorro. Esse cara te ensina uma parada ou outra sobre o mundo que você tá vivendo e ele fala pra você que o seu caminho daqui não é ficar perambulando pra esse lugar, é subindo a montanha, entrando no castelo. Você deveria acreditar em um cara que você acabou de conhecer? Provavelmente não, mas esse cara é o Drip. Seguindo desse lugar pra uma florestinha ali logo da frente, você toma esse deslumbre com essa pequena área do portão na frente de um castelo. E é ali que o marcador do mapa tá dizendo que a gente tem que ir. É na entrada desse portão que a gente também encontra quem que era aquela pessoa que tava falando com a gente quando a gente tava no fundo daquela cripta. O nome dela é Melina. A Melina é uma serva das donzelas do Dedos, que servem como um tipo de grupo que ajuda as pessoas como o nosso herói dessa história, os Maculados, a irem atrás do Elden Ring. Porém tem um pequeno problema. A gente não tem uma donzela dos dedos. E é essa hora onde ela oferece um acordo pra gente. Se me levar consigo em sua busca pelo Elden Ring, eu posso me passar por sua donzela e servir essa lacuna. Com isso, eu imagino, você terá maiores chances de sucesso em sua busca, Maculado. Por mais que eu acho meio estranho essa ideia, se isso significa ter mais chance de colocar minhas mãos no Elden Ring, eu aceito. A Melina entrega pra gente um cavalo, quer dizer, um cachorro. Torrent é o nome dele. E agora a gente não é mais solteiro, eu acho, por mais estranho que essa frase possa ser. Depois que a gente conversa com a Melina na base do castelo, antes da gente subir pro castelo pra ver o que tem lá, naquela capela do Papai Noel de noite, a gente encontra uma pessoa sentada num escombro à luz da lua. Essa é a Rennie, a bruxa de neve. Uma personagem que se apresenta pra gente num escombro à luz da lua, enquanto ela nos diz o porquê que ela veio até a gente. Aparentemente ela ficou sabendo da nossa existência pela própria Melina, uma vez que ela cita o cachorro que ela deu pra gente. E antes dela sumir e entregar o que ela tem que entregar pra gente, ela fala uma coisa. Me desculpe a frieza, mas eu sequer duvido que nos encontraremos de novo, querido Maculado. Eu me pergunto, quanto tempo vai demorar até que os Maculados se cansem de obedecer os 2 dedos e o grande desejo, e finalmente comecem a caminhar pelo que eles próprios acreditam. Obedecer é? Tô ligado. Passando as escadas do castelo, subindo mais uma vez até o... dando meia volta então, subindo um pouco aquela escada do castelo, a gente encontra uma arvorezinha dourada brilhando no meio do nada ali. Essas árvores são basicamente o item que deixa o nosso frasco de vida mais forte. Essas são as sementes douradas. Encontrar uma arvorezinha dessa brilhando mais pra frente no jogo é um suspiro de alegria, mas por enquanto é só uma coisinha legal mesmo. Na cabana tem uma garota, o nome dela é Roderica. Ela foi guiada pelo aquele mesmo cara da máscara branca que chama a gente de solteiro, mas ela não tem coragem o suficiente pra subir até o castelo. Então ela pede que você leve a amiguinha dela junto com você e te entrega uma água viva fantasma. Eu vou levar ela. Fica tranquilo. Quando você vê ela ali daquele jeito, é quase certeza que você tem uma quest pra fazer com ela, mas isso não é uma coisa que a gente pode fazer agora, então eu só deixei ela ali. No fim da estrada você encontra um túnel que leva a gente pra talvez uma coisa meio importante, e é lá dentro onde a Melina explica mais um pouco do que a gente veio fazer aqui. Isso que a gente tá sentado agora é chamado de graça. A graça é o pedaço da árvore sagrada que a gente viu, e é também o que guia a gente pro nosso destino, pra chegar no Elden Ring. No momento, dentro do castelo Stormveil, o castelo que a gente viu, existe um portador de fragmento, um semideus, uma pessoa que herdou um dos fragmentos do Elden Ring depois que ele se despedaçou pela primeira vez. E o que despedaçou o Elden Ring ali, o nosso personagem até esse ponto do jogo não sabe, mas foi uma guerra que aconteceu depois que a Marika, a rainha, a deusa dessa área, decidiu despedaçar o Elden Ring. Isso aconteceu depois que um dos filhos dela, o Godwyn, foi assassinado numa noite chamada de Night of the Black Knives. Se o cara que tá ali dentro tem um pouco do poder dele, quer dizer que outras pessoas têm, e eu preciso deles pra reconstruir o Elden Ring. Levantando dali e passando pelo portão, a gente encontra uma área aberta muito bonita que mostra o que é o castelo Stormveil pra gente, mas é claro, arena aberta. Significa que a gente não tá sozinho aqui. No topo daquele castelo a gente encontra um cara que tava guardando a entrada dele e que se apresenta pra gente como Margit, o Agouro. E ele
é o primeiro boss que a gente vai ter que enfrentar. Essa batalha com Margit, pra mim, é uma das mais memoráveis por 2 motivos. Porque ela te ensina e te arrebenta. O Margit, não ironicamente, tá ali justamente pra ser uma lição sobre o que é esse jogo aqui. Porque vai por mim, no momento que você chega nele, se você não souber, não tiver nenhuma experiência sobre esse tipo de jogo antes, você vai tomar um pau. E é justamente desse jeito pro jogo te explicar que não era pra você estar ali, pra você desistir de ir pra ali. O jogo é imenso, tem uma centena de áreas que você deixou pra trás e não explorou justamente porque você tava nessa de seguir o objetivo, seguir o ponto, sem pensar que você também tem que ficar forte no processo se você quiser vencer. Assim que a gente morre mais algumas vezes por Margit, a Melina aparece de novo e fala que talvez a gente esteja realmente pronto pra essa jornada, e então ela apresenta um lugar pra gente. A Mesa Redonda. Esse é o seu lugar de conforto em meio ao caos que é esse jogo. Em outras palavras, é aqui que você vai upar, comprar e conversar com vários NPCs e conhecer pessoas que também seguem os 2 dedos e as donzelas dos dedos. O líder desse lugar aqui parece ser esse cara chamado Guidon, e ele apresenta pra gente o lugar. Mas ele fala que se a gente realmente quiser se tornar um membro da Mesa Redonda, a gente vai ter que lutar por isso. E que por enquanto, a gente é só um visitante. Ele também falou o seguinte pra gente: se você quiser ser aceito, derrube um portador do fragmento e pegue a runa para si. Que só assim os 2 dedos te aceitarão. Por enquanto você é apenas uma figura passageira. Tá bom então. Mãos à obra. E agora a gente tá finalmente livre pra seguir nesse mundinho, porque é claro, o castelo tá ali, mas tem muitos outros lugares com coisas pra fazer, coisas pra pegar, e é claro, morrer pra monstro. Em Limgrave você tem muito lugar pra vocês poder explorar. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso, eu fiquei muito maravilhado com a quantidade de coisa que tem pra você fazer ali. Era coisa de você tá andando por um canto aleatório do mapa, você encontrar uma portinha escondida, e assim que você abre essa porta, você dá de cara com uma catacumba profunda que às vezes tem um boss muito foda, e às vezes meio merda, mas tem seu charme. A exploração desse jogo é uma parada que te afoga, eu acho que essa é a melhor forma de colocar isso. Só nesse primeiro mapa você tem ilhas, florestas, lugares, túneis, escombros pra você poder explorar e muita coisa pra você ver e fazer. Cada lugarzinho que você passa por ali te instiga em procurar o que tem nele, qual que é a sacada dessa parte do mapa, porque todo mapa tem uma sacada e todo mapa tem uma coisinha diferente do outro. Tem umas paradas, por exemplo, como alguns escombros gigantescos que você encontra no meio do mapa, que eu não sei ainda o porquê que serve, ou algumas arenas inteiras que são completamente fechadas e que só basta a sua imaginação ficar preenchendo qual que era a utilidade daquilo ali e por que você não pode entrar. E é nesse primeiro mapa que a gente tem um encontro inusitado com um cara ainda mais inusitado. Alô? Tem alguém aí? Step brother, I'm stuck. Acontece que quando você chega nesse sinal de ajuda que alguém tá pedindo, você encontra um fodendo ser humano pote humano, pote monstro, preso no mesmo lugar. Esse cara aí... Eu sou Alexander Punhos de Ferro. Um guerreiro muito simpático que a gente encontra e que tem esse formato muito fofo de um pote humano. Eu ouvi dizer que além do mar de sangue e morte em Caelid, no Castelo da Juba Vermelha foi anunciado que um festival começaria em breve. Você deveria participar disso. Você me parece um guerreiro forte. Vai ser divertido. Castelo? Caelid? Festival? Parece interessante, eu vou tentar aparecer por aí, Potboy. Esse é um dos meus personagens favoritos desse jogo. Que cara carismático. Esse é o tipo de coisa que você encontra enquanto você explora por esse jogo. Alguns caras que são extremamente carismáticos e outros que nem tanto. Que tu tinha que estar em todo santo jogo seu... Esse tipo de surpresa é muito comum de você encontrar nessas dungeonzinhas. Essas dungeonzinhas, por assim dizer, sempre tem uma surpresinha, mesmo que às vezes não seja... tão agradável, vai. É, legal esse jogo, né? Esses baús são uma parada muito única nesse jogo e que você fica realmente muito surpreso quando você encontra um deles, porque eles podem simplesmente te teleportar pra outro canto do mapa e toda vez que isso acontece é uma parada muito mágica e muito absurda. Quando não é traumático, eu poderia dizer. Você é teletransportado pra um mundo obscuro dentro de uma mina de mineração pra você simplesmente sair correndo dali com medo de todo monstro e dar de frente com nada mais nada menos que Caelid. Seja muito bem-vindo a Caelid, lugar convidativo, né? Caelid é aquele famoso mapa que não tem uma penada que sequer gosta dele. E não é nem por ser um mapa ruim, ele só é um mapa extremamente difícil e ele é feito pra ser difícil. Cada centímetro quadrado desse poço de tristeza é um sofrimento garantido e é uma coisa que você só entende quando você pisa lá você mesmo. Cada monstro, cada lugar, cada cachorro ou pássaro gigante, sim, isso existe, te faz sofrer num nível absurdo onde você simplesmente quer jogar seu controle pra fora da janela. De uma forma muito fácil porque o jogo te joga lá muito cedo, porque afinal, você só precisa abrir um baú pra chegar lá. Caelid é uma mancha no mundo das terras intermédias, é uma marca eterna de uma batalha que aconteceu ali entre 2 semideuses. Malenia, a lâmina de Mikla e o general Radan lutaram nessas
terras há muito tempo atrás em um evento que é chamado de o estilhaçamento ou The Shattering. E como resultado dessa batalha, uma praga se espalhou. Desde que essa batalha aconteceu, nem ela, nem ele, nem o terreno onde essa batalha aconteceu pode ser vivido por outra pessoa. Nessa batalha, Malenia, para conseguir derrotar o General Radahn de uma vez por todas, sacrificou um pedaço do continente inteiro soltando uma praga nele. A podridão escarlate. Uma doença que se alastra, se espalha, destrói e corrói tudo que vê pela frente e não tem nada que você possa fazer quando você pega uma dessas. As únicas coisas que restaram aqui são as pessoas que são contaminadas por essa praga e, é claro, o que restou do General Radahn. Radahn foi atingido pela podridão escarlate, mas por causa dele ser um semideus, isso não acabou matando ele, mas transformou ele em um zumbi que caminha pelos campos de batalha daquele dia até hoje. Imparável e imortal. A gente apanha de quase tudo que a gente encontrar por aqui, e se a gente for pego por essa podridão, a gente morre praticamente segundos, mas essa área é muito importante pra gente poder avançar no jogo. Tem muitos itens importantes aqui, incluindo essa espada que vai ser muito útil pra gente no decorrer do tempo. Mas fora isso, é bom a gente saindo daqui, porque não é aqui que é pra gente estar no momento. E é aí que entra a mágica desse tipo de jogo mundo aberto. Vão existir áreas que você não vai conseguir entrar logo de primeira. É praticamente suicídio entrar. Você vai entrar e você vai apanhar e você vai ter que fugir dali. E é por isso que o jogo logo de cara já te apresenta um monte de locais que você pode ir antes mesmo de você poder e escolher eles. Eu acho que a melhor representação que a gente tem disso é justamente esse elevador que a gente encontra no meio do nada e que se a gente pisar, a gente leva pra uma área completamente nova embaixo do mapa, escondida, sem nenhum tipo de aviso, sem nada. É extremamente ignorável e isso é muito legal. E é por isso que a nossa próxima parada é um mapa que ficou largado pra trás na hora que a gente foi em Lingrave, que pessoalmente é um dos meus favoritos porque ele é muito bonitinho e é muito lindo de ver. Cruzando uma ponte depois de uma fortaleza que a gente passa pra trás de Lingrave, a gente é apresentado com esse lugar. Esse, meus amigos, é a Península das Lágrimas, a nossa próxima parada. Esse lugar é meio peculiar. A primeira vez que eu passei por ele, ele sempre teve esse ar meio misterioso, mágico e melancólico. A Península das Lágrimas é um lugar muito bonito nesse jogo. Ela é lotada de árvores, penhascos e pontes. É sério, tem muita ponte nesse lugar. E a gente é apresentado a ela não com uma boa vista, como era meio que costumeiro a gente encontrar, mas com uma garota que tava perdida por ali. No caminho principal da entrada da península, a gente dá pra perceber que teve alguma coisa de errada que aconteceu ali. Monstros mortos, carruagens destruídas, coisas pegando fogo no geral. Tudo isso levando até essa garota que tava sentada em uma mureta. E o nome dela é Irina. A Irina se apresenta pra gente falando que ela acabou de fugir do castelo de Morn. O castelo que fica no fim dessas terras aqui. E ela pede pra gente ir pra lá pra encontrar o pai dela que tá lá dentro lutando contra os monstros. Como ela aparentemente já ia acabar indo lá de qualquer jeito, eu aceito ajudar ela. Entrando mais fundo na península, a gente consegue ver mais rastros dessa destruição que teve por aí. A gente consegue ver que ela se arrastou por muito tempo. Mas isso não diminui o tanto que esse lugar é simplesmente avassalador de lindo. Eu lembro de passar muito tempo aqui só andando por ele, contemplando o quão bonito era aquele lugar. Em alguns cantos do mapa tu vai acabar ouvindo um barulho muito alto vindo como se tivesse algo muito grande pisando no chão. E se tu se aproximar disso, você vai dar de cara com isso aí. Essa aberração linda e gigantesca que é esse mausoléu enorme que anda. Essas coisas caminham por aí sendo mausoléus para semideuses, lugares que só a classe alta pode descansar. Mas me diz aí se você não olhou pra isso e automaticamente pensou em Shadow of the Colossus. Parece muito. É absurdo quanto que parece. Eu adoro como esse jogo inteiro pega essa pegada de Shadow of the Colossus das ideias. Todas as construções e lugares meio que passam essa vibe que você é muito pequeno comparado a elas, porque é tudo megalomaníaco, é tudo gigante. E tudo tem esse ar meio misterioso, coisa que Shadow of the Colossus também tinha muito. E ainda mais por você ter um cavalo que é quase do teu tamanho, isso a gente só ajuda mais ainda. Essa sensação de se parecer com Shadow of the Colossus acontece várias vezes durante o jogo e eu vou fazer questão de apontar todas elas aqui. Descendo pro fim da ilha, a gente dá de frente com o castelo de Morn, o castelo que foi estrategicamente posicionado o mais perto possível da ponta da ilha, sem ataque surpresa. Inclusive, um fato muito legal é que o lado esquerdo do castelo, quando você tá bem entrando nele, você consegue ver claramente o que parece ser um memorial ali. Existem alguns desses que são espalhados pelo mapa inteiro, esse não é o único, mas esse cemitério de espada é uma referência muito direta a Berserk e uma espécie de homenagem ao Kentaro Miura, o escritor de Berserk que foi de grande inspiração para toda a franquia de Dark Souls. Enfim, é uma homenagem bem bonita. Assim que a gente entra no Castelo de Morn, a gente consegue ter uma visão de algo que não fazia nem ideia de que estava acontecendo aqui dentro. Esse castelo virou um banho de sangue muito rápido. Meio que quando a gente entra nele de cara, tá tudo um caos e tudo invadido desse bicho estranho, que o nome dele é meio humano. Eles dominaram o castelo. Subindo correndo pro segundo andar, a gente encontra o cara que a Irina mandou a gente conversar. O nome dele é Edgar. Um general que, pelo que parece, foi dado a missão dele proteger esse castelo e impedir a invasão ou conter ela. Ah, e ele também é pai da Irina. Entregando a carta da garota pra ele, ele fala que por mais que ele queira fazer isso, ele não pode abandonar as ordens dele e ele vai cumprir com as ordens que foi dada. Ele só vai sair desse
desse castelo quando estiver seguro. E por mais que esteja tudo bem, eu sei que ele não vai conseguir fazer isso se eu não meter a mão e não ajudar ele. Portanto, eu vou tentar limpar o castelo pra ele. Nessa área a gente tem um boss chamado Bastardo Leonino. Ele fica lá bem no fundo do castelo. E pra gente conseguir limpar essa coisa e fazer com que o castelo fique seguro, ele tem que morrer. E depois de tanto tempo sem bater em nada e só apanhando de coisa, tá na hora da gente trocar uma porrada, né? A arena do boss é uma área bem exótica e bonita, na real. É uma arena meio que de frente pro mar. Você olha pra ela e fica, caralho, isso aqui é muito bonito. E tem todo esse cemitério de espadas em volta, é bem legal. Porém, por mais que seja um desafio, não é o suficiente. Depois que o Bastardo Leonino é derrotado com um castelo limpo de uma vez, uma coisa que a gente não esperaria que fosse acontecer é que fosse tarde demais. Me perdoe, Irina. Me desculpa por tudo. Seguir ordens, fazer tudo certo, escolher o dever à frente da segurança da minha filha. Apenas pra isso. Apenas pra isso. Eu prometo aqui. Prometo que eu vou caçar cada um deles e vou erradicar um por um pra poder te vingar. Me perdoe. Eu acho que agora é a hora da gente fazer um acerto de contas aqui. Depois de ter terminado com a península, o nosso único lugar possível de ir é o castelo. Mas tem um cara lá, guardando aquele lugar, e se ele quiser entrar na minha frente, ele vai entrar na minha frente. E ele vai cair. Eu não tenho tempo pra isso. Eu acho que não tem sentimento mais empoderador do que você voltar pra esse lugar depois de você ter upado e sofrido muito pra conseguir armas melhores e ficado finalmente forte o suficiente. Só pra poder jogar na cara desse merda que você vai conseguir o que você quer. Com a morte do Margit, nosso caminho pro castelo tá cada vez mais perto e cada vez mais limpo. Subindo as escadas e chegando no portão do castelo, um cara puxa a gente de lado e começa a conversar com a gente, falando que se a gente quiser invadir o castelo, a gente vai ter que fazer isso pelas portas dos fundos, porque entrar pela frente é praticamente morte na certa. E bom, é pra lá que a gente vai. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse jogo é confiar em estranhos. Muito obrigado, Elden Ring. O castelo de Stormveil é um lugar traiçoeiro e preparado pra te pegar assim que você estiver distraído. Os guardas do castelo estão intocados em todo canto, só esperando pra poder te atacar na melhor hora possível. Eles estão em volta do castelo inteiro porque no fundo dele, bem no meio, é onde o Godric tá. Eu acho o Stormveil Castle uma das poucas vezes que você vai nesse jogo ter um gostinho do que é Dark Souls de novo. Aqueles corredores de castelos claustrofóbicos que você vai poder se perder muito lá, que se você dá um passo errado, você vai morrer. Quase que uma lembrança de, sei lá, Saints Fortress do Dark Souls 1. É sério, se você dá um passo errado aqui, você pode bater de frente com um grupo de inimigo que vai simplesmente te estraçalhar, ou até pássaros que também vão tentar te matar. Isso mesmo, pássaros. Essa merda aqui é um dos bichos mais malditos desse jogo e... Esse castelo tem diversos perímetros e coisas bem estranhas guardados nele, como por exemplo isso aqui, que já acho que já é estranho o suficiente. Mas é só depois de passando por todos os tipos de desafios e obstáculos e, olha, um potboy, que a gente chega no portão pra finalmente bater de frente com Godric the Golden. Eu simplesmente sou apaixonado pelo design grotesco desse monstro. Godric é um merda, sem a mínima moral que ele tem. Depois que ele foi derrotado pela Malenia na maior guerra que teve nessas terras, o The Shattering, ele implorou pela vida dele e assim que ele conseguiu sair com vida dele, ele começou a usar essa arte do enxerto, dessa runa que ele recebeu pra poder colar um monte de maculados nele, pra ele tentar chegar o mais perto possível de ser um deus. Só que ele é um merda, ele não é ninguém. Ele colou
aniquilou um monte de gente simplesmente pra tentar se tornar um pouco mais forte, porque ele sabe que ele não tem poder nenhum pra ser nada, nem bater de frente com ninguém. E o resultado é um monte de carne fundida que forma um guerreiro. Um detalhe importante que passa batido nessa batalha por muita gente é que na música que ele toca enquanto ele tá na batalha dele, existem vozes que xingam o Godric diretamente. Aleijado, covarde, ditas em latim e talvez referenciando essa coisa que ele fez, que é grudar um monte de gente nele pra ele se tornar mais forte. Com a queda do rei enxertado, a gente pega a lembrança dele e a grande runa dele pra gente. Que pra acessar e ter o poder completo dela, é só a gente ir numa torre divina dele. Cada semideus tem uma torre divina que fica espalhado pelo mapa em diferentes pontos. E assim que a gente derrota eles, a gente tem acesso a pegar a grande runa deles. O Godric pode ter sido um adversário em tanto enquanto ele pôde usar essa arte horrenda de enxerto dele, mas sem isso, ele não é nada. Saindo dali, a gente encontra a sala do trono dele, que a gente pode sentar pra dar uma relaxada à la Resident Evil 4. Porém, eu acho que depois de tanta coisa que a gente passou em volta dessas terras em tão pouco, tá na hora da gente voltar pra mesa redonda. Voltando pra lá, depois de ter derrotado o nosso primeiro semideus, o Sir Gideon apresenta a gente ao lugar de verdade. Você de fato recebeu a graça dos 2 dedos, então, como prometido, eu te devo as minhas boas-vindas. Agora você é o mais novo membro da mesa redonda. Eu sou o Sir Gideon. E eu busco consumir todo tipo de conhecimento para me tornar o Senhor da Sabedoria. Fique à vontade para conversar com os membros da mesa redonda. Sinta-se em casa. E quando você for para Liurnia dos Lagos, talvez você queira falar com Rainy. Agora que a gente é um membro de verdade da mesa redonda, a gente tem acesso a um monte de coisa, incluindo os 2 dedos que talvez possa guiar a gente nessa caminhada de verdade agora. Eles também liberam pra gente poder usar as lembranças de semideuses pra poder conseguir craftar armas usando a alma deles, o que é bem legal se você não parar pra pensar que essas armas são meio que armas vivas. No mundo de Elden Ring, nada morre de verdade, as coisas sempre voltam pra árvore de alguma forma. E essas lembranças são como uma forma de vida desses semideuses que voltariam pra árvore, voltariam a ser pessoas se eu não tivesse roubado e transformado em arma. Né? Se fuderam, otários. E agora que a gente é um membro de verdade da mesa redonda, eu quero trazer alguém de volta pra cá. Vem, Roderick, eu achei uma casa pra você. Continuando nosso caminho, a gente é deparado logo de cara com uma imagem muito linda, que é um cartão postal desse jogo. Liurnia dos Lagos. Liurnia é uma área meio mágica, e isso é tanto um elogio quanto uma coisa literalmente falando. Liurnia é um lugar muito bonito, diga-se de passagem, mas também é a casa da Academia de Raya Lucaria, o lugar de onde a maioria dos magos das terras intermédias foram criados e conseguiram obter seus poderes. Liurnia parece ter um ar muito pacífico e calmo, principalmente depois do que a gente passou. Mas colocando os pés de verdade dentro dessa região, você percebe que não é basicamente nada assim. Você foi enganado. Aqui a gente tem um lago gigantesco de Liurnia que cobre a maior parte do mapa, até por isso que tá no nome dele, e os arredores que é onde fica a maior parte do reino, com exceção da Academia de Raya Lucaria, que fica bem no meio da parte. E é claro, existem construções que foram feitas dentro do lago, mas essas construções simplesmente sucumbiram. O porquê, eu não sei. Essa área é um dos cartões postais desse jogo, e com razão, mas não deixa se enganar não, porque ela é muito traiçoeira. Guia básico de sobrevivência em Liurnia, por mim mesmo. Se você estiver dentro do lago, toma muito cuidado com as lagostas. É sério. Você acha que elas não são tão rápidas e que elas nunca vão conseguir te acertar, até quando você menos espera, você não consegue vir aqui. Só desiste. Pelo menos não agora. E se você estiver passando por Liurnia, não esquece de passar na cidade dos Pot Boys, porque é simplesmente uma das coisas mais adoráveis desse jogo. E nunca, jamais, pelo bem da sua sanidade mental, mate a tartaruga papa. Não importa se pegaram uma arma e apontaram na cabeça da sua família, não mate a tartaruga papa. Você vai se arrepender até o último dia da sua morte. Nosso objetivo em Liurnia atualmente, além de passar por tudo e chegar lá do outro lado, é chegar na mansão Cariana. Também a gente tem que dar um pulo na Academia de Raya Lucaria, porque lá é o lugar onde tem um semideus, e se tem um semideus, ele tem um fragmento que eu preciso. Mas não agora. Seguindo em direção à montanha no topo das regiões, a gente chega em um lugar chamado os 4 Campanários. A primeira vez que eu bati de frente com esse negócio, eu não fazia nem a mínima ideia do que sequer que ele poderia ser, ou o que era aquilo. Parecia só um monte de cova. Até que eu decidi, por pura curiosidade, interagir com um deles, e foi quando eu
aconteceu isso aí. Ele simplesmente te joga aqui esse lugar que eu não faço a mínima ideia do que seja, mas puta que pariu, que coisa linda. A mansão Cariana, vamos lá. Aqui uma vez foi a casa de uma mulher chamada Renala, mas agora ela vive todo dia dentro da academia e inclusive ela é a mulher que tem o fragmento que a gente precisa. Só que quem a gente veio ver aqui não é a Renala e sim a filha dela, a Rennie. Exatamente, a menina do começo. Subindo a mansão a gente é parado por muita coisa que tenta matar a gente, como de costume, né? A princípio você entra na mansão sem ver nada, aparentemente não tem ninguém ali, tá vazio. Até que você pisa uns centímetros pra dentro e então você é surpreendido com o famoso... Pois é. Mão gigante. Se esse bicho aqui não é o bicho mais desconfortável de toda a história dos jogos, eu não sei o que é. É uma mão aranha gigante que tem 6 dedos. 6 dedos. Essa mão é um bagulho meio bizarro que fica aí se escondendo por aí e se enterrando no chão pra te pegar completamente despercebido. Subindo o castelo a gente dá de frente com uma área aberta que é bem bonita, por sinal. Uma batalha com a cavaleira real Loretta. Isso é o espírito dessa cavaleira que tá ali pra proteger, seja, sei lá, a Rennie. Mas de qualquer forma, é inútil contra a gente. Depois de derrubar a Loretta, a gente tá finalmente livre pra poder falar com a... Claro que tinha que ter um dragão, mano. A gente chega finalmente na Torre Pedrilhante. A casa de ninguém mais, ninguém menos que Rennie, a bruxa nevada. Quando a gente vai falar com a Rennie, ela se apresenta pra gente agora com um pouquinho mais de classe, eu diria. Ela pareceu com pouca fé sobre o nosso potencial, mas depois de derrubar um semideus, eu acho que essa dúvida foi pro ralo, né? A bruxa Rennie se apresenta pra gente e fala que tem um plano pra poder reparar o Elden Ring, mas esse plano... consiste em trazer pra mim um artefato que eu preciso. Só que temos um pequeno problema no nosso caminho. Esse artefato está preso dentro de uma cidade. Uma cidade que nem eu nem você tem acesso. Mas tem um jeito de chegar. O festival é essa chance. Caso você queira entrar em Nokron, a cidade proibida, é em Caelid que você deve ir, caro maculado. Pois lá, o festival do flagelo estelar Radahn se inicia agora. O Festival do Flagelo Estelar é um evento que acontece no jogo como uma forma de misericórdia até. Esse festival consiste em juntar dezenas de guerreiros das melhores regiões desse lugar para batalhar com Radahn, o Flagelo Estelar. Ou pelo menos o que sobrou dele. Radahn tá morto há muito tempo, mas o corpo dele se recusa a cair por causa do poder de um dos fragmentos do Elden Ring que ele tem. Uma grande runa. Radahn era um dos filhos da Renala, uma das feiticeiras que ficavam na academia de Raya Lucaria. E por causa do tamanho do poder que o fragmento dele tinha, ele conseguiu crescer de um tamanho inimaginável e conseguir dominar o poder da gravidade. Poder esse que ele usou não só para poder conquistar e dominar, como também proteger as terras intermédias de asteroides e também conseguir andar no cavalinho dele que ele tinha desde quando ele era infância, o Leonard. Uma vez que ele consegue alterar a gravidade dele, fazendo assim ele ter menos peso. Olha pra isso aqui. Você acha que ele tá sofrendo? Na verdade ele tá muito de boa. Depois que a grande praga se espalhou por Caelid, tudo que sobrou do Radahn, o flagelo estelar, é esse corpo zumbificado que fica andando pelos campos de batalha procurando qualquer coisa pra matar. O festival é justamente feito pra você poder tentar dar um fim em Radahn. O festival acontece no Castelo Juba Vermelha, que fica bem na ponta de Caelid, que é muito traiçoeiro de você chegar até lá. Chegando lá você encontra várias pessoas que estão ali prontas pra poder batalhar contra Radahn, e uma delas é o Alexander. Ah, é claro que eu te encontraria aqui, amigão maculado. Sabia que você não recusaria uma oportunidade dessas de participar desse festival. Além do mais do que a sua prova de força contra ninguém menos que o próprio general Radahn. Eu espero que levemos a melhor nessa batalha, amigo. O general, por mais que não seja mais o mesmo, ainda é extremamente poderoso, né? Nesse lugar você também encontra o Blight, que é um homem-lobo que é um servo fiel da Rennie. Meio difícil de você entender o que se passa com ele, mas ele é o guardião da Rennie. Ele é como se fosse uma espécie de sombra dela, que significa que ele é um guardião que nunca vai trair ela de jeito nenhum. Ele é quem protege e ele é quem faz o trabalho sujo pra ela também. Uma das primeiras vezes que a gente encontra ele é na torre da própria Rennie, e ele tá lá porque ele também tá procurando uma entrada pra cidade que a gente quer entrar. E agora que o festival começa. Com o começo do festival, o chefe que organiza ele faz a gente descer uma escada que leva a gente direto pra um campo aberto, onde finalmente a batalha com Radahn se inicia. Batalha com esse cara é uma parada que é simplesmente linda, mano. Ele é sem dúvidas o melhor chefe desse jogo. Ele é muito difícil, ele é muito foda de você lutar contra ele, porque todo momento que você tá lutando contra ele, batendo nele, morrendo pra ele, você fica, caralho, isso aqui é muito foda. Todos os movimentos dele, todos os ataques dele são muito bem feitos. Na batalha contra ele, você pode summonar 5, 6 fantasmas pra ir todo mundo contra o Radahn, e o tanto que você precisa de muitas pessoas pra poder lutar contra esse único homem que era muito forte.
Você vê ele, por mais que ele esteja completamente destruído e morto, ele luta com a única força que resta dele. Até que você, finalmente, coloca um fim nisso. Com a morte do flagelo estelar Radan, a gente consegue botar um fim nesse sofrimento eterno que ele ia sofrer até o resto da vida dele, com um pequeno preço a ser pago. A Terra não tá mais protegida. E agora, você lembra daquela entrada proibida que a Rainy falou? Ali tá ela, ó. No fim da batalha a gente encontra o Alexander e o Blyde no campo de batalha sobre o que acabou de acontecer. O Alexander tá meio ferido por conta da batalha, mas ele fala que a gente não precisa se preocupar com isso porque ele consegue se reconstruir. E é só esperar que ele vai voltar cada vez mais forte como o guerreiro que ele é. Eu confio em você, Alexander. Fica vivo, tá? A gente se encontra mais tarde. Enquanto o Blyde diz que agora que o meteoro caiu, a gente consegue finalmente ter uma única chance de tentar entrar nessa cidade proibida. E é pra lá que a gente vai. Descendo a cratera formada pelo meteoro do Radan, a gente consegue encontrar um lugar que antes estava escondido e selado do mundo inteiro. Ninguém tinha acesso a esse lugar que a gente acabou de abrir, mas agora a gente tem. Essa é Nokron, a Cidade Eterna, casa de uma civilização que um dia foi exilada das terras intermédias para debaixo da terra e impedida de ver o céu novamente, de ver as estrelas. A cidade exilada, banida e proibida, bem na nossa frente. Nossa missão aqui pra Rainy é pegar um artefato que tá dentro dessa cidade. Uma coisa que até certo ponto a gente não sabe muito pra que serve, mas ela quer, e se isso for parte do motivo pra tentar ajudar o plano dela de recuperar o Elden Ring, eu tô dentro, vai. Passando por Nokron, a gente consegue ver um verdadeiro show de ruínas dessa cidade que foi abandonada por muito tempo. Alguma coisa muito ruim aconteceu aqui pra toda essa estrutura gigantesca ter sido soterrada embaixo da terra e exilada de todo mundo. A gente encontra vários palácios e lugares completamente gigantescos e vazios, e uns até ocupados por uns bichos muito estranhos, até que a gente chega no item que a Rainy queria que a gente pegasse esse tempo inteiro. Uma lâmina escondida num baú no fundo de uma cidade proibida, que estava sendo guardada por um monte de inimigos. Que estranho, né? É engraçado que a descrição desse item diz o seguinte: uma lâmina que serve de prova da traição cometida pela Cidade Eterna e simboliza sua queda. Não pode ser empunhada por ninguém que não tenha um destino, mas é a única arma que consegue ferir a Ordem Áurea. De volta à Torre da Rainy, assim que a gente entrega o que ela queria que a gente pegasse, ela agradece por todos os nossos serviços, mas também se despede dizendo que talvez essa seja a última vez que a gente encontre com ela. E, portanto, eu deveria seguir meu caminho até o Elden Ring. Eu discordo um pouco, Rainy. A gente se vê num futuro próximo aí. Só que antes dela sair, ela fala um negócio meio interessante pra gente, que eu guardei na memória. Tome cuidado, caro Imaculado. Não deixe que a Ordem Áurea seja o guia de suas decisões. E também, não deixe que a Chama da Loucura te guie. Chama da Loucura? Que nome estranho. Para finalmente a gente sair de Liurna, a gente tem que passar por um lugar antes. A Academia de Raya Lucaria. Esse lugar que é a casa da feiticeira mais poderosa de todo o continente. E também portadora de um fragmento de runa, o que é um pouquinho do meu interesse, vai. Sejam muito bem-vindos à Academia de Raya Lucaria, o lugar que vai te fazer odiar magia pelo resto da sua vida. A Academia de Raya Lucaria é um antro de magia infinito. O lugar simplesmente respira magia e você consegue notar isso logo de cara assim que você entra por ele. Você já consegue ver o quão importante é a magia para esse lugar. Esse é o lugar onde a maioria dos magos mais importantes do continente formaram suas magias e aprenderam como usavam. E todos esses magos eram comandados por uma pessoa só. Renala, a filha da família real cariana, a família que dominou esse lugar há muito tempo. Só que no momento que a gente entra de verdade nessa academia, a gente percebe que as coisas não tão bem assim não, vai. A academia tá completamente infestada, como se tivesse acontecido algum tipo de invasão, e a gente não consegue ver traços de ordem, muito menos da Renala dominando alguma coisa. Acontece que os alunos da universidade se rebelaram contra a própria Renala e trancaram ela no topo da academia na biblioteca. Então quando você pisa seus pés lá, você encontra todos os alunos e todas as pessoas que habitavam aquele lugar, dominando cada área e sala daquela academia gigantesca. Andando por esse mapa inteiro é meio que familiar e meio estranho ao mesmo tempo, quanto que ele parece meio que uma parte tirada direto de Bloodborne. Essa parte ela tem todo um visual muito gótico, por ser uma academia de magia. E eu acho que se a ideia deles era criar um mapa que lembrasse um pouco dos jogos anteriores dele, deu muito certo, porque parece bastante. Subindo as escadas da academia, a gente encontra diversos lugares que só adicionam mais e mais a essa academia. Ela é como se fosse uma
espécie de dungeon vertical, com tanto cemitérios e poços na parte mais funda, quanto salas de aulas e corredores extremamente gigantescos. Subindo pela parte de cima, a gente encontra um salão com um guardião nele. Um guardião que é um tanto quanto familiar, que eu não queria que fosse. Esse é o Lobo Vermelho de Radagon, e eu tenho um sério problema com lobos. Por favor, não me ataque, eu não quero te matar. Depois de, tristemente, eu vou deixar isso bem claro, derrotar o Lobo Vermelho de Radagon, nosso caminho até o topo da torre, até a biblioteca, é diretamente aberto e a gente pode ir até lá encontrar a Renala. Nesse terraço, bom, a gente encontra algumas coisas meio... Que porra é aquela? Subindo as escadas com uma bola de esmagar que tenta derrubar a gente antes da gente subir lá, a gente chega na biblioteca da Academia de Raya Lucaria, o lugar onde a Renala tá presa. O boss-fight com a Renala é uma coisa no mínimo meio estranha de você ver. Ela tem esse monte de filhas dela que ficam vagando pelo lugar enquanto você tá ali tentando matar ela. E ela tem esse negócio do Death Stranding também na mão dela. E essa primeira parte, por mais que seja bem simples, a batalha de verdade só começa quando você entra na segunda fase dela. E meu amigo, que Deus tenha piedade da sua alma. Assim que a gente derrota a Renala, ela não é morta de verdade, mas sim a gente derrota ela e pega a runa dela pra gente. A runa do renascimento. A Renala tem toda essa ideia de você renascer, uma pira muito estranha na cabeça dela, e na verdade você consegue de certa forma renascer com ela depois que você derrota dela, gastando alguns pontos e uns itens pra você poder trocar a classe e upar seus pontos em outro lugar. E assim que a Academia de Raya Lucaria é deletada na nossa lista, a gente pode finalmente prosseguir. Uma passagem que antes estava bloqueada pra gente finalmente se abre, assim que a gente tem os poderes dos deuses suficientes. De volta à mesa redonda, o Sr. Gideon fala com a gente mais especificamente sobre essa batalha com a Renala e o que ela significou. Que maravilhoso, caro Imaculado. Com a Renala derrotada, você tem o poder suficiente para fazer o seu caminho ao platô. Os dois dedos não poderão mais te interromper quanto a isso. Por favor, faça sua jornada até a capital. Encontre o Elden Ring. Pode deixar, Sr. Gideon. É o que eu vou fazer. O Elden Ring tá muito perto. Ao noroeste da academia, a gente chega em um lugar que dá de frente com um grande paredão. Olhando ele de longe, parece um tanto quanto intimidador. Você perto dele é como se fosse uma bulguinha minúscula. Mas entrando dentro desse paredão, a gente percebe que ele não é uma parede, e sim um elevador. Um elevador que a gente não poderia usar até que a gente tivesse poder o suficiente. Seja muito bem-vindo ao Platô Altos. Esse campo aberto e amarelado é o nosso último estágio até chegar na capital e finalmente colocar as minhas mãos no Elden Ring. O platô é uma região interessante, principalmente aos arredores da capital, que mostram a quantidade de marcas de batalha que tiveram naquele lugar, que é talvez alguns resquícios de quando tentaram invadir a cidade. Existem algumas vilas e lugares ao redor da capital principal que habitam algumas pessoas que talvez não foram abençoadas para poder entrar lá, e algumas são bem peculiares, eu vou falar a verdade. Essa área inteira é meio que um reflexo de quão protegida essa cidade é para parecer que é. Tem guardiões que estão prontos para poder derrubar você de qualquer jeito que você tente entrar lá, e na verdade tem duas rotas de entradas que a gente pode tomar aqui. A porta da frente, o que seria praticamente suicídio nesse ponto, já que tudo lá é guardado por pessoas e coisas que estão prontos para te parar, e vamos combinar que invadir pela porta da frente também não é uma boa ideia, né? E tem outra entrada depois de dois gigantes com arco e flecha no fundo da cidade. Lá é a nossa melhor chance para poder entrar na cidade, só que essa entrada tá guardada por um sentinela. Mas ainda assim, é a nossa melhor entrada, então é pra lá que eu vou. Um pouco antes da gente seguir viagem para entrar de vez na nossa cidade, a Melina para a gente de novo para poder conversar um pouco, depois de bastante tempo. Dessa vez ela veio explicar um pouquinho mais sobre o mundo dela e o que ela veio fazer aqui. Só mais um pouco. Estamos quase na Térvore. Assim o nosso acordo estará completo. E poderemos nos separar, Imaculado. Eu nasci no pé dessa árvore. E voltar a ela depois de tanto tempo é como completar o meu destino.
a missão que foi dada a mim. De qual destino ela tá falando? Eu não faço a mínima ideia. E na verdade, a gente passa esse caminho inteiro, essa jornada inteira que a gente faz em Elden Ring, sem nem fazer ideia de quem que ela é ou o que ela pretende fazer. O que a gente sabe sobre a Melina, num geral, é que ela tá ali pra poder auxiliar a gente, porque a gente tem objetivos em comum. A Melina é sempre essa pessoa muito misteriosa que aguarda pela gente, mas a gente não faz a mínima ideia de quem que ela seja. Toda a existência dela é muito vaga. E a única pessoa que talvez tenha algum conhecimento da existência da Melina, que talvez saiba quem ela é, de todas as pessoas que eu já conversei na minha jornada, é a Rennie, que menciona um Torrent, o cavalo que a Melina dá pra gente. Nasceu ao pé da árvore, a mãe dela deu o propósito dela e ela tem que voltar pra cumprir esse objetivo. A gente não faz a mínima ideia do que isso significa, mas eu acho que a gente vai saber o que é esse destino muito em breve. Subindo pra uma das entradas da Grande Muralha, a gente consegue ver o quanto que essa área foi destruída pela guerra que teve aqui perto. Essa área muito provavelmente ficou assim depois do acontecimento da Guerra do Despedaçamento, ou The Shattering. Quem despedaçou o Elden Ring foi uma pessoa chamada Marika. Ela é a rainha dessas terras, a deusa mais que controla todo mundo, e ela também faz parte da Ordem Áurea. A Ordem Áurea é uma ordem de guerreiros que comanda as terras intermédias, e essa ordem de guerreiros cultua um deus maior, o Grande Desejo. E esse Grande Desejo é o responsável que criou a Tervory, que criou essa árvore gigante que eles criam toda a sua sociedade em volta. Por algum motivo ela entrou no Elden Ring um dia e simplesmente decidiu despedaçar ele, e esse despedaçamento foi o que causou a Guerra do The Shattering. Seguindo a estrada pro caminho da esquerda da estrada principal, a gente encontra um portão que tá guardado pelo tal sentinela que a gente tinha visto. Mas nesse ponto da história não tem nada que sequer pare a gente de conseguir o que a gente quer de uma vez. Eu não sei o quanto vocês têm noção de quão poderoso o personagem principal tá nesse ponto do jogo. Ele é um ser que carrega mais de 3 pedaços de grande runa. Não existe quase nada que consiga parar ele de uma vez. E é exatamente isso que acontece. Com o Sentinela da Árvore derrotado, a nossa passagem para Liendel, a capital das cinzas, o motivo de toda a nossa jornada, tá bem na nossa frente. A capital é apresentada pra gente com alguns corredores estreitos e fechados, algumas pessoas largadas em alguns cantos, nada muito extravagante. Assim que a gente entra pela sala de trás e encaminha até uma graça pra dar uma descansada, a Melina aparece de novo e fala com a gente mais uma vez. Ela diz que agora ela vai partir pro propósito dela e que agora ela consegue também se movimentar sozinha naquele lugar. Mas ela também fala uma parada que é interessante, que é legal de marcar. Eu não tenho dúvidas de que você se tornará o Elden Lord. Tome o trono, custe o que custar. E assim ela vai embora, oferecendo ajuda ainda, mas livre agora. E é assim que é apresentado pra gente Liendel, a capital das cinzas. A primeira vez que é apresentado esse lugar pra gente é apaixonante, eu acho que essa é a palavra melhor pra se colocar. Durante toda a nossa jornada a gente olhava pra Liendel, a capital no pé da árvore, como uma parada quase que mística, quase que inalcançável, como um exemplo de uma cidade perfeita. Em toda a história de Liendel não existiu nunca uma pessoa impura que conseguiu entrar na cidade, ela era impenetrável, e é por isso que todos os campos de batalha ao redor dela estão completamente esburacados, porque muita gente tentou entrar. Pra gente mesmo conseguir entrar, a gente teve que derrotar vários semideuses pra conseguir ser imparáveis ao ponto de conseguir entrar lá dentro. Mas é claro, com exceção de uma vez. Quando a gente chega lá, o que a gente encontra é, bem, o oposto disso. É impossível de você não entrar nessa cidade e não parar logo de cara e prestar atenção na primeira coisa que aparece pra você quando você vê, que é esse dragão gigantesco deitado sobre a cidade, cobrindo uma área absurda e gigantesca da capital das cinzas. Esse dragão é conhecido como Gran Sax, um dos dragões primordiais que travou uma batalha contra Liendel e que também é conhecido na história de Elden Ring como a primeira vez que as barreiras de Liendel cederam a um ser. O Gran Sax permanece até hoje depois daquele dia, largado em cima das estruturas de Liendel, a capital das cinzas, talvez como uma forma de troféu, ou talvez porque ninguém conseguiu cortar ou tirar aquele corpo gigantesco dali de dentro. Os dragões era só mais um dos inimigos do Grande Desejo, a Ordem Áurea. Por mais que a Ordem Áurea seja quem é a favor da própria árvore, da existência e da continuidade dela, eles conseguiram fazer muitos inimigos nesse caminho. O Grande Desejo suprimiu todo mundo que um dia foi algum tipo de ameaça pra Tervory. Ele baniu civilizações, exilou maculados, tudo a favor dessa árvore. E agora a gente tá aqui de volta, no pé dela, pra ver o que eles querem de uma vez por todas com a gente. Por que os deuses que uma vez exilaram a gente das terras intermédias chamaram a gente de volta por algum motivo? Andando por Liendel, a gente vê uma cidade que é meio que morta. Você tem cavaleiros e pessoas andando por lá, mas com certeza ela não tá da forma como ela tava antes. É quase como se uma praga tivesse infestado a cidade. Liendel é quase como uma dungeon completa. Tem diversas praças e corredores, tanto na superfície quanto dentro dos prédios e até no subsolo. Tem muita coisa nela e ela é muito complexa. Nosso objetivo aqui é um só. A gente tem que entrar dentro da cidade, varar ela pra poder entrar na árvore e ter uma audiência com o Grande Desejo que tá chamando a gente há muito tempo. Esse castelo inteiro passa um
sentimento meio que de fim do jogo. Você sabe que, por exemplo, em Dark Souls, quando você entra em um castelo, você tá praticamente no fim do jogo. É aí que o jogo vai acabar. E aqui parece ser a mesma coisa. Existe muito lugar pra você poder explorar em Liendel. Isso foi uma das coisas que mais me surpreenderam sobre esse lugar, na verdade. Ele é muito compacto, mas tem muita coisa pra fazer nele. Caminhando pela praça principal, a gente tem uma certa noção de que... Faça seu caminho até aqui embaixo, meu caro maculado. Faça a chama brilhar. Então, o que exatamente são esses 3 dedos, menina? Onde você escutou esse nome? Foi só uma pergunta. Os 3 dedos são a entidade que cultua a chama frenética. A chama é um ser terrível. O Lorde da chama frenética só quer destruir tudo e todos e reduzir o que dá pra reduzir ao pó. É até difícil considerar ele um Lorde. Lordes governam. A chama frenética não. Ela busca destruir tudo. Seguindo pela área ao redor do castelo, nossa única ideia de como chegar até o topo dele é pelo corpo do dragão. Então a gente tem que literalmente subir ele. Subindo o corpo do dragão e chegando até as escadas, a gente leva a gente até o topo da torre. Só que primeiro aparece um cara pra parar a gente. Godfrey, o primeiro Elden Lord. Esse cara é uma sombra do que seria o Godfrey, o primeiro Elden Lord, o primeiro deus dessa terra, uma vez que ele não tá mais aqui. Ele serve pra proteger a Sala do Trono, como uma espécie de última linha de defesa. Mas ele não tem nem sequer uma fração do poder que o Godfrey tinha, então ele é simplesmente derrotado. Depois disso, a gente é presenteado com uma bela vista pra Câmara da Rainha. É estranho de você parar pra ver de onde a gente veio pra onde a gente chegou. De um cemitério apodrecido na puta que pariu pra dentro de uma capital real de frente com o grande desejo. A gente matou e derrubou um monte de semideuses pra poder chegar onde a gente tava e a gente finalmente, depois de tanto tempo, tamo aqui. Só que uma coisa ficou fora de lugar esse tempo inteiro. O que é uma capital, um reino, sem um rei pra governar? E a gente descobre isso porque desde sempre, esse tempo inteiro, sempre teve um rei e ele tá guardando o trono. Quem guardava o trono esse tempo inteiro era um cara chamado Morgoth. Se você olhar bem pra ele, ele parece muito Margit. E é justamente isso porque eles são irmãos. Irmãos que sofreram de uma maldição. A maldição do agouro. Morgoth e Margit são filhos de Marika, filhas da deusa dessa área. E essa maldição foi só passada pra 3 pessoas nessa família inteira. Margit, o Morgoth e um cara chamado Morg. Essa maldição fez com que eles tomassem essa forma bizarra, cheia de chifres e de uma forma meio esquisita e diferente, e por isso eles ficaram condenados a ser escondidos da vista do público pelo resto da vida deles e serem exilados. Morgoth guarda a entrada da árvore como rei de Liendel porque ele foi o único que voltou pra Sala do Trono depois da Guerra do Despedaçamento. E é aqui onde a batalha começa. Morgoth é um ser que, assim como os outros, ainda desprezam o poder do maculado. Para ele, a gente é só um pedaço de carne ligado à chama da ambição que eles tanto gostam de falar sobre a gente. E se ele acha isso realmente, eu tenho pleno prazer de mostrar um pouco pra ele do que essa chama é feita. Com o Morgoth derrotado depois de tanto tempo, eu acho que agora a gente finalmente conseguiu chegar no fim da nossa jornada. Ele era a última coisa que protegia a gente de finalmente chegar no nosso objetivo. E agora que ele tá derrotado, acabou. Você não é nada mais que um ser ingênuo. Suas ambições não vão te levar pra lugar nenhum. Seu plano falhou. A árvore repele todos que cheguem perto. Ninguém entra na árvore. Toda a nossa jornada e tudo que a gente passou até aqui foi simplesmente jogado fora por nada. A árvore pediu para todos os maculados retornassem à Terra e ir em confronto com Elden Ring e o Grande Desejo à toa, pra simplesmente bater a porta na nossa frente e não deixar a gente entrar e cancelar o nosso destino. Acontece que o Grande Desejo é um ser que pode mudar facilmente de ideia e a gente talvez nunca vai saber disso. Na mesa redonda, falando com a senhorinha dos dedos, ela fala pra gente que eles estão tentando entrar em contato com o Grande Desejo de novo pra poder entender o que eles querem de uma vez. Só que essa maneira de tentar entrar em contato com ele pode demorar talvez 1, 2, e não é 2 anos, é 2000 anos. 3.000 anos, 4.000 anos, e a gente não tem tempo pra isso. Eu não queria vir aqui pra perder o meu tempo e simplesmente ser rejeitado por uma árvore idiota ou uma religião que acha que pode simplesmente me usar e me descartar depois. Se eles acham que a coisa vai ficar desse jeito, eles estão muito enganados. Existe outra forma de entrar na Tévore, maculado. Os espinhos da Tévore são impenetráveis. Porém, ainda existe uma única coisa que os fará ceder. E essa coisa está além das nuvens. Banida pelo Grande Desejo,
a Terra do Gigante. Os gigantes foram banidos por possuírem uma arma que é capaz de ferir a Tervore. Mas entrar nessa terra é ir contra tudo que os dois dedos e o grande desejo quer. É entrar nas terras banidas. Você quer saber de uma coisa, Melina? Eu não me importo. Se essa árvore acha que ela pode interromper meu destino de me tornar um Elden Lord, ela tá muito errada. Eu vou entrar nessa árvore, nem que seja por assoprar a cinza dela depois de eu queimar ela de baixo pra cima. Eu não ligo pra o que o grande desejo quer. Seja muito bem-vindo a Montanhas dos Gigantes. Essa terra esquecida e banida ficou desse jeito justamente depois que a Ordem Áurea, que o grande desejo, baniu essas terras por conta de uma coisa. Nessas terras dos gigantes existe uma fornalha que tem um fogo que nunca apaga e que é forte o suficiente para poder queimar a Tervore. Sabendo disso, a Ordem Áurea meio que baniu essas terras dos gigantes, assim como todos os gigantes, e amaldiçoou um guardião para ficar lá guardando a entrada da fornalha e impedir que qualquer pessoa tente acender o fogo. Até agora. A Montanha dos Gigantes é um mapa que inspira essa cara de abandonado. Você tem largado por todo lado desse mapa cadáveres e corpos de gigantes e coisas e pessoas como se estivessem parados no tempo, congelados, literalmente, derrotadas pelo The Greater Will. Esse lugar é uma constante lembrança de quão horrível e quão cruel é o grande desejo de verdade. Eles destruíram, massacraram, mataram e extinguiram todos os gigantes da área e depois baniram essa terra para que ninguém consiga ver o que eles fizeram. Nesse lugar você tem inimigos sortidos de todas as formas e todos os monstros que a gente já viu antes disso. Talvez um sinal de que eles também sejam pessoas que foram exiladas das terras e mandadas pra essa área. Talvez. Tanto que a gente encontra até alguns dragões nele. E o nosso objetivo aqui é simplesmente passar por todos esses obstáculos pra gente conseguir chegar aqui. Essa é a Forja dos Gigantes. O único lugar onde a gente pode usar como arma pra poder queimar a árvore e fazer ela deixar a gente entrar. Só que tem um problema. Chegando lá a gente encontra um NPC meio estranho que tava ali parado como se ele estivesse esperando que a gente chegasse ali. O que é bem estranho se você pensar que não tem ninguém nesse lugar há anos. Ele conta pra gente um pouco sobre a fornalha e também fala que ela precisa de um sacrifício para ser acionada. Um sacrifício que só pode ser feito pela sua donzela, a Melina. Um sacrifício que ela já sabia que tinha que fazer. O destino dela, o que ela veio fazer junto com a gente. Isso leva a gente pra uma história de um ser que conseguiu chegar tão longe quanto a gente e que era bem igual a gente. Existe um Imaculado que conseguiu fazer o que nenhum dos outros conseguiu fazer. Ele conseguiu passar por todos os obstáculos e finalmente chegar mais longe do que qualquer outro. Ele estava pronto para entrar na Forja dos Gigantes e conseguir pegar o posto dele como Elden Lord. Até que uma coisa aconteceu. Ele não conseguiu lidar com o fato de que ele teria que sacrificar a alma da donzela dele para poder simplesmente conseguir acender o fogo e fazer a árvore queimar. Então ele procurou outra alternativa. A chama frenética. Com a chama frenética ele obviamente conseguiria acionar a fornalha sem precisar sacrificar a sua donzela, sem precisar fazer nada. Mas isso ia vir com um preço que ele não sabia que ele ia pagar. Ah, Imaculado. Seja bem-vindo. Aproxime-se. Eu sei da sua escolha. É dolorosa. Mas eu posso lhe mostrar outro caminho. Caminho certo. Caminho de um lorde. Venha comigo. Eu lhe guiarei. A chama frenética não se importa. Ela quer destruir, consumir e se tornar tudo. Ela é incontrolável. E nesse processo ela acabou destruindo a mente do nosso querido cavaleiro que ficou conhecido como Vaike. Ele não conseguiu acender a chama. Na verdade, o Vaike enlouqueceu muito antes de sequer conseguir se sacrificar de verdade. E terminou essa jornada perdido, enlouquecido, no meio da neve. Eu vou te colocar pra descansar, velho amigo. Você merece. Chegando perto da fornalha, a primeira coisa que a gente consegue ver sem a mínima sombra de dúvidas é esse monte de carne gigantesco chamado Gigante de Fogo. Isso que você tá olhando nesse exato momento é o último dos gigantes, uma raça que foi completamente extinguida pela Ordem Áurea e o Grande Desejo simplesmente por ser uma ameaça à árvore e o Grande Desejo. Mas esse aqui tá aqui justamente porque ele foi amaldiçoado a viver todos os restos da eternidade dele protegendo a única arma que é capaz de destruir aqueles que amaldiçoaram ele. E infelizmente ou felizmente pra ele, ele vai ter que sair do nosso caminho.
Com o gigante derrotado, agora só resta pra gente finalmente subir até a Forja dos Gigantes e cometer o nosso pecado cardinal. E também talvez presenciar uma das cenas mais bonitas desse jogo. Esse mundo precisa de reparo. Esse mundo precisa de morte. Morte indiscriminada. Que o grande desejo pague pelo que fez com essa terra. Não tenha medo de cometer esse pecado cardinal. Os dois dedos perderam seu propósito há muito tempo atrás. Obrigada por me guiar até aqui. Mas um dia, o escolhido também se encontrará com a morte destinada. Adeus, maculado. Até uma próxima vez. E a gente acorda aqui. O sacrifício que a gente teve que fazer, a vida da Melina que a gente teve que sacrificar, foi justamente para que a gente conseguir levar a gente para esse lugar agora. O que são essas ruínas que a gente tá agora ainda é um mistério pra gente, uma vez que a gente já bateu de frente com elas muito tempo atrás, quando a gente entrou em algum lugar sem querer e foi parar de uma vista para elas. Aparentemente, pelo que parece, elas eram uma civilização que vivia aqui muito antes da Tervor, uma civilização de dragões. E alguma coisa aconteceu com ela que, bem, ela tá assim hoje em dia. Sabe quando você tá andando por Limgrave há muito tempo atrás que eu falei que você encontra algumas torres e prédios que são só largados por aí? Então, vem desse lugar aqui. Mas o motivo do porquê a gente foi colocado aqui não é investigar isso. Essa é uma das últimas etapas que a gente precisa para conseguir o que a gente quer de uma vez. A Melina, no seu último momento, disse que uma hora a gente ia se encontrar com a nossa morte destinada. E metaforicamente ou não, porque a gente veio parar aqui é porque no que restou dessa cidade tem alguém guardando uma runa que é muito mais importante do que todas as runas que a gente encontrou até agora. A runa da morte. Andando por Faron Azula, a gente consegue simplesmente ver toda esse caos e destruição que é o que esse lugar representa. Tem destruição e caos pra todo lado, dragões voando pra todo canto, estrutura sendo arremessada e batida uma na outra. Tá tudo um caos e a gente tem que cruzar esse caos, porque é no fim dessa área que a runa da morte tá esperando pela gente. Mas antes eu acho que eu preciso reencontrar um velho amigo. Andando por Faron Azula, você pode de repente bater de frente com Alexander Punhos de Ferro de novo. Aquele homem jarro que acompanhou a gente o tempo inteiro. E ele fala com a gente. Vejo que você fez o teu caminho até aqui, né? Você é de verdade uma força que deve ser reconhecida, meu caro amigo. A sua força em luta é de se comparar a de um deus. E por isso, eu gostaria de te pedir mais uma coisa. Você aceitaria uma última batalha comigo? O Alexander quer ser conhecido por ser um lutador exímio. Ele passou a vida inteira dele lutando contra pessoas, contra semideuses, às vezes 300 vezes mais fortes que ele. Sem nenhum medo de que um dia ele caísse em batalha, porque ele ia terminar como um guerreiro que ele sempre foi. E agora é a vez dele lutar contra outro semideus, só que esse semideus é você atualmente. Você aceita a batalha contra o Alexander ou você nega ele isso pra sempre? Eu aceito, Alexander. Vamos nessa. Então que comecemos. Eu peço gentilmente que conceda-me forças de todos os guerreiros. Que lutemos como um só. Eu sou o grande guerreiro do Jarro, Alexander Punhos de Ferro. Depois que a gente derrota o Alexander, infelizmente, ele escolheu isso pra ele. Ele fala pra gente que ele já imaginaria que ele não ia nunca na vida dele ganhar essa batalha e que ele tava indo até a morte dele. Mas ele diz pra gente de uma forma até que sorridente e feliz, até que... Tudo faz uma hora quebra. Mas, pelo menos Alexander Punhos de Ferro viveu até o seu último dia. Como um guerreiro. Eu vou sentir sua falta, Alexander, mas pode deixar que a sua força sempre vai estar comigo. Depois de cruzar a área inteira, a gente finalmente bate de frente com uma batalha um tanto quanto importante pra gente. O Clérigo Bestial. A primeira reação natural que você tem quando você entra nessa batalha é que você tá meio confuso, porque você não faz nem ideia de com quem que você tá lutando. Ele é um semideus ou ele é só um boss normal? E isso é até engraçadinho, porque nas primeiras vezes que você luta com ele, você não entende realmente o peso do quão importante é essa luta que você tá tendo, até que ele se apresenta de verdade pra você. Esse é Maliketh, o Lâmina Negra. A runa da morte, manifestada pra gente numa forma de uma arma, guardada por um guardião da morte. Quão irônico é isso?
Seguinte, tem um pequeno detalhe que vocês não sabem aqui nesse tempo inteiro e que é muito importante de vocês saberem. Nesse mundo, ninguém morre. Um dos motivos do porquê a gente, as criaturas, os seres e tudo que tem em volta desse mundo não morrem é justamente porque a morte destinada, a morte é um conceito selado. Desde que a morte foi selada uma vez por todas, nenhuma criatura que é derrotada de verdade morre aqui nesse mundo. A energia dela só volta para a árvore e da árvore ela volta como um outro ser. Semideuses, por exemplo, que a gente teve lutando esse tempo inteiro, não morrem de verdade, eles viram lembranças. Lembranças essas que se a gente não pegasse pra gente, eles voltariam pra árvore e depois voltariam a ser criados de novo. E aí que tá, quando você tá num mundo onde nada que morre, nada que acaba, a gente não tem nenhum avanço em nenhum aspecto, tudo que eu tô fazendo aqui tá sendo em vão. Tudo minha jornada, todas as pessoas que se perderam nesse caminho estão sendo em vão e não vai servir de nada. Todos os sacrifícios aqui foram simplesmente jogados ao vento, porque não importa o que eu faço, nada vai mudar. Nada acaba. Durante anos, o Grande Desejo usou essa runa da morte embutida em uma arma pra poder matar e aniquilar todo mundo que era contra eles. Eles tinham um guardião que era uma sombra da Rainha Marika e que fazia tudo o que eles quisessem, da forma como eles quisessem. Ninguém em Elden Ring poderia morrer se essa pessoa não se opusesse ao Grande Desejo. Ao mesmo tempo, eles se escapavam da morte destinada pra sempre, porque eles só morreriam se eles fossem mandados pra ser mortos, e eles nunca seriam. E sabe de mais uma coisa? Eu tô de saco cheio disso. Agora, com essa runa aqui solta, tudo que um dia tinha escapado das garras do destino, tudo ser, toda coisa que selou sua morte destinada pra que ela nunca chegasse, tá à mercê do destino, incluindo a árvore. Quer saber de mais uma coisa? Eu acho que tá na hora da morte bater na porta deles. Assim que a gente libera a Runa da Morte, a gente é teleportado de volta pra Liendel. Como isso aconteceu é meio incerto ainda. Mas o nosso objetivo aqui não é isso. A gente tem que entrar na árvore agora. Uma árvore do tamanho dessa sendo completamente incinerada, era óbvio que ela ia virar cinzas com as partes mais fracas e isso ia cair em cima do que tivesse embaixo. Tudo que tava aqui foi completamente soterrado e incinerado, mudando a estrutura da cidade completamente pra todo mundo. Casas, corredores, locais que estavam aqui nessa cidade que era impenetrável e que ninguém poderia entrar, são agora só um cinzeiro gigante. Nostálgico, né? Eu sei. Subindo o elevador depois um lance de escadas pra câmara da rainha de novo, a gente bate de frente com uma figura que é meio surpresa de estar ali, mas que me deixa ainda mais bravo. Eu sabia que você chegaria aqui em algum momento, para chegar no Elden Ring e finalmente virar o Elden Lord. Mas que estado triste isso aqui se tornou. Eu admiro tudo que você fez até aqui, mas eu sinto em te falar que ninguém vai tomar o trono. A Rainha Marika tem um plano maior pra gente. Um plano que envolve nós continuarmos tentando por toda a eternidade. Ah, Gideon, seu espertinho, filho de uma... O cara que abriu uma mesa redonda pra gente, que guiou a gente, que mostrou tudo que a gente tinha que fazer até agora. Todo esse templo tava planejando parar a gente. No momento onde ele disse pra gente que ele também queria se tornar um Elden Lord, eu imaginei que ia encontrar um momento onde a gente ia ter que batalhar pra ver quem era o mais forte. Mas por que o Gideon fazer isso tem um motivo muito mais importante por trás. Porque segundo ele, ninguém tem que tomar o trono. Acontece que por mais que o Gideon não seja o maior fã do Grande Desejo, ele ainda é um grande fã da Rainha Marika. Talvez exista um motivo do porquê que ela quer que a gente pare aqui. Toda essa jornada do Maculado em tentar entrar na árvore e tentar se tornar um Elden Lord fortalece muito a árvore. Quanto mais pessoas tentam entrar e tentam se tornar o Elden Lord, mais pessoas fracassam e mais criaturas vão sendo mortas que viram energia para a própria árvore. Lembra do ciclo? Melhorando, fortalecendo, tornando ela mais forte, mais impenetrável, mais indestrutível. E tá aí um plano que é muito bom. Você ficar fazendo esse ciclo infinito pra poder fortalecer a árvore, ao mesmo tempo que você dá a ilusão pras pessoas de que elas vão conseguir se tornar um Elden Lord um dia. Ninguém nunca ia se tornar um Elden Lord porque é impossível de fazer isso. Ninguém entrar na árvore. E eu respeito a sua decisão, Gideon, mas eu sou contra ela. Por mim, o Grande Desejo vai cair hoje. E se você estiver no caminho, você vai cair também. Com o Sr. Gideon Ofnir morto, a gente finalmente tem o nosso caminho liberto pra tomar o que é nosso de uma vez. Mas uma coisa que eu tava matutando na minha cabeça esse tempo inteiro, ainda não tem uma resposta certa. E eu quero descobrir. Venha até mim. Todos mentiram para você. Eles só estão te usando. São só mentiras. Seu lugar é aqui. Com a ordem do Maculado, lembre-se da sua missão.
Na porta do trono a gente bate de frente com ninguém mais, ninguém menos que o primeiro Elden Lord. Godfrey, o primeiro Elden Lord, também conhecido como o primeiro Maculado. Depois que os Maculados foram expulsos da Terra, isso também incluiu o primeiro Elden Lord, que tinha se tornado o primeiro Maculado. E agora que Marika pediu pra que todos os Maculados voltassem, aqui que tá ele. A luta contra esse cara é algo pra lá de especial e bem feito, bem construído, bem... Ai, caralho, eu amo essa luta. Você se sente lutando contra um ser que é absurdamente poderoso, mas ao mesmo tempo você tem o poder pra lutar contra ele. Tudo que você fez até aqui fez você ter o poder suficiente pra topar de poder com um deus. Tanto que depois de um tempo lutando contra ele, ele entende com quem que ele tá lutando contra e decide parar de brincar. Ele se revela de uma forma como um lutador chamado Horalu. E meu amigo, é aqui que a porradaria come solta. Com Godfrey destruído, eu acho que agora as coisas finalmente estão pro nosso lado. Não tem nada na nossa frente prendendo a gente de enfrentar a árvore de uma vez por todas, nem mesmo ela mesma. Nada que possa impedir, nada que possa parar a gente. Tá na hora do grande desejo cair. Entrando na árvore, a gente encontra uma sala com nada além de um pedestal nela. E uma pessoa presa num arco. Essa pessoa é a Marika, a deusa da Ordem Áurea, mas também é Radagon. Radagon era um guerreiro muito poderoso que virou o marido de Marika e em um ponto eles se juntaram. Literalmente. Quando Marika destruiu o Elden Ring na Guerra do Despedaçamento, Radagon fez tudo o que ele podia pra poder reparar ele de volta, mas ele não conseguiu. Mas o Grande Desejos puniu os dois como se eles fossem um só, independentemente do que eles fizeram, fazendo eles ficarem presos pra sempre aqui dentro. Até agora. Marika de alguma forma se solta do arco de runa que tava prendendo ela e assim que ela cai no chão, alguma coisa estranha acontece com ela. Porque ela deixa de ser Marika e vira Radagon da Ordem Áurea. A arena desse boss é algo que eu fico meio maravilhado, porque ela dá um sentimento de calmaria ao mesmo tempo que a gente trava uma batalha absurda dentro dela. É quase como se esse lugar que a gente tá agora fosse completamente fora do universo. A gente imaginou como que ele era o jogo inteiro enquanto a gente jogava. Aqui é o lugar que originou tudo o que aconteceu lá fora, e isso é um bagulho muito legal de você pensar. Esse cara que luta contra a gente tem muito poder atrelado nele, só que tem um ponto onde eu acho que até a própria árvore percebe que ele não vai ser o suficiente pra parar a gente, e ela percebe que o que a gente se tornou é muito mais poderoso do que ela consegue segurar. E assim, ela para de controlar esforços. Assim que a gente derrota Radagon, ele é consumido pelo chão, e a gente é mostrado pra uma criatura que é amedrontadora, mas ela é muito, muito, muito bonita. Radagon é consumido pelo chão, que se transforma em um campo de batalha pra uma criatura chamada Elden Beast. Isso que a gente tá olhando nesse exato momento é uma representação física de um dos deuses de fora, o Grande Desejo. Uma criatura que foi selada dentro dessa árvore quando ela cresceu pela primeira vez. O Grande Desejo na minha frente pela primeira vez. Finalmente. Eu não tenho palavras pra descrever essa batalha. Muita gente não gostou quando ela caiu, mas sabendo um pouco da lore e analisando o quão bonita ela é, você percebe o que ela é muito foda. Com a Elden Beast sendo derrotada, a gente volta de novo pra aquele mesmo lugar, só que vazio agora, na calmaria, na paz. E lá a gente encontra ele finalmente na nossa frente, o Elden Ring rachado. E é aqui que a gente tem algumas escolhas pra gente fazer. E eu espero que vocês estejam preparados. Antes que você pule essa parte do vídeo, eu só quero dizer que eu não vou contar todos os finais aqui. Só os 3 principais finais que eu conduzi durante essa história inteira que eu contei pra vocês, pra que pudessem acontecer. Nós podemos simplesmente reparar o Elden Ring e nos tornarmos o Elden Lord de novo, continuando esse ciclo que foi colocado pela Ordem Áurea. Isso faria com que tudo que a gente passou até agora, nada mudaria. As mesmas regras, os mesmos jeitos como funciona. A única diferença é que a gente estaria no topo agora. O Grande Desejo ainda teria o poder sobre o mundo. Ele ainda decidiria
decidiria como que as regras funcionam, escolhendo quem que vai liderar, quem que vai ser aprisionado e quem que vai ser extinto. Esse é o final padrão do jogo, o final que você escolhe caso você não tivesse feito nada e você tivesse só passado pelo jogo matando todo mundo e até esse ponto aqui. Agora para o segundo final, esse aqui é meio diferente. Os 3 dedos, a chama frenética. Vamos colocar aqui que esse é bom, pra colocar tudo pra fuder mesmo. O grande desejo não vai estar mais no controle, o que significa que quem vai tomar conta vai ser a chama frenética. Aqui tudo vai pegar fogo, todas as criaturas, todo mundo vai pegar fogo e vai ser destruído. O grande desejo não vai ter mais controle sobre essa terra, e o que significa que quem vai tomar esse controle vai ser a chama frenética. E digamos que ela não vai governar isso aqui não, essa é a verdade. Ela vai destruir, ela vai queimar e ela vai enlouquecer todo mundo. E o terceiro final... Bom, nesse final a Raine proclama o fim do grande desejo de toda a Ordem Áurea. Ela impõe sobre as terras um novo deus e chama isso de Era das Estrelas. Esse final ele traz de certa forma mais liberdade pra terra onde a gente tava, uma vez que o grande desejo não ia estar mais comandando nada e quem ia estar comandando era esse deus das estrelas. Mas tem um porém, você não ia se tornar o Elden Lord. Não existem lords. E sinceramente eu entendo o que vocês devem estar pensando agora. É uma escolha muito difícil de fazer. A nossa missão aqui sempre foi tomar o nosso posto como Elden Lord e continuar o grande desejo, continuar toda essa criação que eles fizeram. Nós só existimos porque o grande desejo fez com que a gente existisse um tempo. Ninguém sabe o que pode acontecer se esse ciclo for quebrado. O grande desejo foi quem moldou e criou essa terra desde o começo. Só que aí que tá. Isso não significa que isso foi bom. E quer saber de mais uma última coisa? Morte à Ordem Áurea. Nesse final não existe mais nada pra gente fazer aqui na Terra Intermédia. A gente tá livre de qualquer amarra que seria do grande desejo. Nosso propósito aqui você pode dizer que foi meio que cumprido, talvez. Quer dizer, a gente meio que destruiu o nosso propósito, mas isso foi pra um bem maior, eu acho. Mas no fim, valeu tudo muito a pena pra poder passar essa experiência aqui. Existem vários finais desse jogo, finais que eu não poderia nem falar, NPCs que eu não toquei, histórias inteiras que eu deixei de lado e que são muito cativantes e muito apaixonantes de você ver. E eu definitivamente não consigo colocar isso tudo em um vídeo só e fazer isso aqui ser uma experiência assistível. Existem lugares desse jogo inteiro que eu só passei reto e eu não nem mencionei, porque não tem como mencionar nesse vídeo. A quantidade de conteúdo que esse jogo simplesmente joga na sua cara e fala se vira com isso aí é simplesmente imensurável. E é mais loucura ainda tentar colocar isso em um resumo de um jogo, dentro de um vídeo no YouTube. Eu entrei em toque com muita coisa nesse jogo que é muito, às vezes, escondida e que você pode passar reto, mas eu deixei muita coisa pra trás e eu justamente deixei muita coisa pra trás porque, como eu disse, Elden Ring, jogo de Dark Souls, não é uma história que é feita a partir de um personagem, é você que molda a sua história. O que você viu aqui foi a minha primeira gameplay desse jogo, simplesmente contada em uma forma de história. Muita coisa que ficou em aberto, e ficou em aberto justamente porque eu quero que você vá jogar e você descubra por você mesmo. Coisas que eu não vou nem poder falar aqui, coisas que ficariam muito fora do meu roteiro limitado e curto, mas eu espero que isso não seja um problema pra ninguém. Esse vídeo explicou bastante da história desse jogo, mas eu te garanto que tem muito mais coisa pra você entrar e todos os pontos que eu toquei aqui, se você for ver você mesmo, tem muito mais detalhes sobre isso. Compra o jogo, joga, vale muito a pena. A história que eu contei aqui, a forma como eu me expressei enquanto eu tava fazendo esse vídeo foi justamente a forma como eu me senti jogando esse jogo, mas como você vai fazer isso é completamente diferente e é coisa sua. E pra ser sincero, grande parte da mágica que eu gosto de fazer esses vídeos de resumo que demoram meses pra eu fazer é justamente porque eu senti que eu finalmente consegui passar o sentimento que eu senti enquanto eu tava jogando esse vídeo, só mostrando uma pequena porcentagem desse jogo, pra que você consiga ver da forma que eu vejo, e eu espero ter conseguido fazer isso. No mais é isso, muitíssimo obrigado pra você que acompanhou essas horas de vídeo aí. Eu fico muito feliz de poder fazer um conteúdo desse, é uma coisa que me orgulha muito de poder postar na internet, e eu vou ficar muito agradecido se você poder deixar seu like e compartilhar isso aqui com um amigo seu que gosta muito de Elden Ring e que só quer entender um pouco da lore depois, que eu acho que esse vídeo vai servir muito pra ele. Esse tipo de vídeo é meio que o porquê eu faço vídeo pra internet, tá ligado? Mas é isso, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui, e eu espero te ver outro dia com mais um vídeo, com mais um resumo, e é isso aí. Até mais!
completamente esquecido. Pacientemente espero pelo próximo que cruzará seus caminhos com os meus. E se este um dia pensar que poderá escapar de mim, não poderia estar mais enganado, pois a chama frenética é inevitável.